Você sabe dos pais da sua mãe? Não sei praticamente o que eu sei, a única coisa que eu sei é que meu avô batia muito na minha avó e maltratava muito ela. É, é isso. Não sei se ele traía ela, mas o que eu sei é que ele maltratava ela muito. E ela ficou no É, casamento até o final? ficou até má morte. Seu pai e a sua mãe comentava se ele era agressivo também? Se o meu pai era agressivo, não. Eu não sei nada sobre o meu pai, nada, nada. Só sei de coisas que eu forcei, ela que eu forcei, porque eu queria saber. Aí eu só sei o nome dele, que eu também não sei se é verdade. Sei que aonde ele morava, que na época eles eram muito jovens, porque ele servia a aeronáutica aqui, aonde a gente reside. E que ele morava em outra cidade e a moça que ele tinha, que aconteceu, morava lá. É a única coisa que eu consegui absorver dela, somente. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Aí eu tenho mais 3 irmãos, cada um de um pai diferente também. Então você é a primeira de 4 filhos. Mas eu sou a única que não conhece, que não sabe nada sobre o pai. Todos os outros conviveram com o pai, foram até criados também com o pai, mas eu não. E eu sinto isso bastante também, né? Também. O que é essa diferença? Eu não sei, só sei que eu acredito que é porque ele foi embora e ela não me deu, não quis saber dele nem nada, então foi uma oportunidade que eu perdi também, né? Me prejudicou também. Mas, pelo menos, como é que se diz? É uma coisa que eu não posso fazer nada, né? Eu acho, assim, pra Bom, mudar. se você se inscreveu no projeto, que é Raízes das Emoções, eu vou falar de coisas que vou trazer à tona algumas coisas. Mas para quê? Para poder mudar o trauma. O trauma, ele só é um trauma quando a gente não ressignifica. Então, assim, eu cortei a mão, é um trauma. Se eu limpar aquele tecido, porque quando eu limpo, o corpo vai se regenerar e vai ser um tecido novo, vai cicatrizar e vai ficar uma cicatriz. Saiu de trauma para uma cicatriz. Trauma dói, cicatriz não dói. Então, o que a gente precisa é tirar você da dor para lembrar que assim, aconteceu isso, mas hoje não dói mais. O negócio é tão sério comigo, sério assim, que me dá crises de ansiedade, né? Terríveis, muito séria, que já afetou o meu organismo, já afetou. Eu tenho muitas alergias, é por isso que ela pegou e conversou comigo, né? Falou que era sério, que é muito sério. Eu tenho crises, né? Crises assim, já tive surtos, né? Assim, depressão. Eu tive, agora que eu tô me recuperando, mas eu fiquei com depressão mais de 13 anos, 13, 14. Porque o meu, que é a doutora Ellen, que ela é psicóloga, o que eu tenho é esquizofrenia afeto afetivo. Eu não tive afeto de nenhuma parte, de ninguém. Eu tive que, sobre, assim, porque não sei, ela falou, a outra doutora falou que a pessoa que eu mais precisava, né, assim, minha âncora, que ela disse, aí ela falou, como é que você vai conseguir confiar se você não teve a confiança, assim, né, mais ou menos isso. E tem que doer para sarar, né,
assim, eu só quero, que nem eu falei pra ela, porque ela falou, o que que você quer? E aí eu disse pra ela, primeiro é, eu quero melhorar. Talvez que ela deu um exemplo. Ela falou que ela pegou um papel, amassou, aí desamassou e falou assim: ó, o trauma é isso aqui. Ele não vai sair, mas você vai ter que aprender a lidar, né? Foi o exemplo que ela deu. Aí, e é ruim, porque eu não sei, tem muitas coisas que eu não entendo, que eu sinto, sabe? Sim, nos meus relacionamentos eu não dou certo de jeito nenhum, entendeu? Porque primeiro eu conheço a pessoa, aí depois eu começo a. Porque eu acho que eu fui rejeitada, aí eu rejeito a pessoa. E aí depois eu já me sinto muito sozinha, solitária. Aí falo por que eu fiz isso. Aí eu não consigo entender, dá uma confusão muito grande na minha mente. Mas é o meu objetivo de estar correndo atrás, né, disso, porque eu não quero mais ser assim. E eu quero ter amizade, eu quero criar vínculo, assim, porque eu me isolo, porque eu não consigo conviver. Eu tenho uma filha, eu não consigo conviver com ela. Eu tenho 3 netas. Quando eu tô perto, eu começo a passar mal, sabe? Começa a me dar um. Porque eu não me sinto bem mais. Por que você não Sim, consegue conviver com a sua filha? porque eu começo a lembrar de várias coisas que aconteceu e aí eu começo a me dar crise de ansiedade. Aí eu fico só um pouco de tempo e aí começa a me dar tipo uma fobia, e eu quero ir embora, que aí eu me sinto segura. Você tem uma filha e 3 netas. Aham, E a sua filha também deve sentir falta de você, não é? sente, mas assim, como ela sabe, porque eu falo pra ela, né? De tudo que está acontecendo, mostro os papéis, mostro tudo, aí ela entende melhor. Até a minha netinha também tem psicóloga, que eu pedi, a primeira, que sabe que ela teve também problema no casamento, segundo casamento, e essa minha neta é do primeiro, e ela sofreu muito. Aí eu mesmo que insisti para minha neta ter um psicólogo, porque eu falei que eu não queria que ela ficasse igual a mim. Eu não quero que ela fique. Você, Porque ela é cas... muito imperativa. você A minha casou? netinha. Eu tive esse relacionamento com ela. Aí tive ela. Tentei outros relacionamentos com o pai dela. Eu fiquei 3 anos e pouco. Mas depois eu não consigo firmar um relacionamento. Cada vez fica mais complicado. Porque eu mesmo rejeito a pessoa. Eu vou começar a falar. E é falar com amor para você. Sim, a gente aprende a amar com os nossos pais. E da forma que a gente sente, então às vezes assim, uma coisa é a mãe dar amor do jeito que a mãe sabia dar. Outra coisa é você querer ser amada do jeito que você sentiu ser amada. São coisas diferentes. Eu dou, por exemplo, eu posso dar um presente para você que eu goste. Aí você pega e fala assim: "Ah, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não gosto". Então Sim, a sua mãe, ela possivelmente deu aquilo que ela tinha para dar naquele momento. Só que para você é pouco. E daí tem uma outra questão. A sua mãe, ela foi abandonada, né? Ela estava grávida e já se sentia insegura, porque esse homem, ele não dava essa segurança para ela. E daí logo depois que ela teve a filha, ela foi abandonada. A criança, ela sente tudo. Então você sente rejeição, mas a rejeição não era a você, era a mãe. Porque se, por exemplo, se o seu pai
tivesse ficado com a sua mãe, você seria aceita. Como ele não ficou com a sua mãe, você sente que foi rejeitada igual a ela. A gente não muda o passado, mas a gente muda daqui para frente quando a gente escolhe fazer diferente. Você é cristã? Não. Muitas vezes a gente fica esperando um salvador. Então, os cristãos esperam a volta de Cristo. Os que não são cristãos vão esperar assim, eu tô doente, eu vou esperar a cura num remédio. Outra pessoa vai esperar a cura no colo dos pais. Outra pessoa vai esperar a cura numa amizade, num casamento. E, na verdade, a cura, ela não depende de ninguém exterior. Essa cura precisa começar aqui de dentro. Porque não existe nenhum salvador que vai salvar a gente. Porque tem gente que, eu falo, tem todas as condições para ser salva, mas não melhora. Sim. Então, eu vou dizer para você com todas as letras que você foi amada, mesmo antes de você ter nascido. Por quê? 3 meses antes da concepção, então, do momento ali, do sexo do casal, gametas masculinos e femininos, eles ficam amadurecendo, eles ficam sendo preparados para aquele momento que gerou uma vida. Então, você já foi escolhida para estar aqui. E quando a gente entende que assim, eu não acredito em Deus, não tem problema. Mas de alguma forma, se você chegou até aqui, alguém cuidou de você nos seus piores momentos. Que você tá com 50 anos. Então, possivelmente, você passou por muitas coisas difíceis. Mas, de alguma forma, essas coisas difíceis te fizeram chegar até aqui. Só que essas coisas não fazem mais sentido para quem você quer ser. Porque, assim, uma coisa é eu carregar uma mochila pesada e falar assim, eu não quero carregar esse peso, mas eu continuo carregando. Agora, outra coisa, peraí, não quero. Eu não quero mais carregar isso. E é isso que você tá fazendo agora, não é? Você não quer mais carregar. A gente não vai excluir, não vai apagar e não vai rejeitar. A gente só vai mudar daqui para frente. Então, eu vou passar para você depois um exercício para você fazer para os seus pais. Não é para perdoar, não é para querer mudar nada. É para que você possa dizer, olha, o que vocês fizeram, eu posso até não entender, mas agora eu deixo essa mochila com vocês. Porque é assim, dizer eu sou adulta agora. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E eu quero fazer escolha diferente. E você entende que... Você acha que a sua avó... Porque você diz que seu avô abandonou a sua avó. Não. Ele não abandonou. Não, ele era violento. Violento, assim, maltratava. Eu sei que falaram pra mim que maltratava, agora não falaram em qual como é que fala? Não especificou, né? Você imagina... Ela sofreu bastante, ela sofreu muito. Vamos pensar, voltar aí uns 60 anos atrás, na vida da sua avó, que antigamente, não era muito bem aceito as mulheres separadas. Era muito difícil. Então, ela não tinha coragem de fazer essa escolha.
Só que imagina, será que na mente dela, ela não gostaria que esse homem abandonasse ela para parar com toda aquela violência em casa? Ai, na verdade, é a primeira vez que eu vou pensar nisso. É a primeira vez agora, de 50 anos, é a primeira vez. Eu nunca parei nem para pensar nisso. Mas olha que beleza que você tá pela primeira vez agora, por toda a sua vida, de poder olhar para trás e falar assim, é verdade. Talvez a minha avó, no fundo, ela queria que esse homem violento fosse embora. Deixasse de agredi-la, deixasse de maltratar ela, os filhos. Então, ela pode ter construído esse pensamento de que homem bom é... De que assim, não um homem bom, mas eu quero que o homem vá embora. E a sua mãe é a mulher que vem depois da sua avó, que se apaixona por um homem. E o que acontece? Esse homem vai embora. Por quê? Na geração anterior, o homem que ficou junto maltratava, era agressivo, violento. Então, a próxima geração, para não correr o risco de viver a mesma violência, o homem abandona. Você consegue entender? Mais ou menos. O que você... É assim, vamos pensar. Entre apanhar todo dia e ser abandonada, o que é melhor? Ser abandonada. Então, a gente pensa que assim, não dá para escolher. Só que sim, a gente fica, essas emoções ficam gravadas. Se a sua avó apanhou uma vida inteira, toda vez que provavelmente ela era agredida, ela devia pensar que ela preferia que ele fosse embora, deixasse ela, porque ela não tinha coragem de se separar. Então, a próxima geração vem e o homem chega, fica e vai embora. Chega, fica e vai embora. Chega, fica e vai embora. É igual você. O homem chega. Mas por quê? Ainda está gravado que um casamento é violento. Um casamento é agressivo. Então, não fica o casamento. Você está começando a entender? E, ok. As minhas péssimas. Então, ok. Agora você entendeu. Agora você pode começar a escolher diferente. Porque assim, a gente recebe essas histórias através do nosso sangue. Só que a gente tem livre-arbítrio para escolher diferente. Você tá aqui porque, de alguma forma, você quer quebrar esse padrão. A gente chama de maldições hereditárias. São aquelas histórias que se repetem, se repetem, se repetem. Mas maldições não é como um castigo. Maldição, se a gente for pegar a palavra maldito, é aquilo que é silenciado, que é calado, que é em segredo. Ninguém fala. Isso são as maldições. É aquilo que eu não expresso, que eu não digo, porque é mal, então eu não falo. Maldito. Maldito. Entendi. Tudo que a gente guarda, tudo que a gente não fala, todo segredo se torna uma maldição. E se eu não resolvi, fica na minha cabeça, mas programa as minhas células. E quando eu tenho filhos, essas células vão para a próxima geração. Como é o casamento da sua filha?
primeiro ela casou, ela teve o primeiro casamento. Aí Pode falar. que na hora pronto, ela teve o primeiro casamento. Aí ela conheceu o rapaz, aí eles se casaram. Só que, assim, ela parece que nunca dava aquele valor, não sei o que acontecia. Que eles dois não se desentendiam direto. Aí só sei que eles se separaram. Só que ela pegou e guardou muita coisa do primeiro casamento. Muita mágoa, muita coisa. Só que eu conversava mais com ela. Eu conversava mais. Falava para ela não ser assim, que ela ia ter a oportunidade. Aí ela conheceu um rapaz, mas assim, ela era muito rebelde, né? Quando ela estava separada, ela ficou bastante rebelde com todo mundo, se fechou. Aí ela foi conhecer esse rapaz e engravidou por acidente. Assim, engravidou, foi uma coisa. Aí não queria, e eu conversando com ela, e eles ficaram a gestação da neném todinha longe, aí depois voltou. Aí ele perguntou se ele podia ficar lá, assim, ele queria se aproximar dela. Aí eu falei para deixar, aí foi. Aí eles acabaram se aproximando, certo? Mas mesmo assim, dentro dela, na mente aqui, ela rejeitava ele. E ele ali. Aí só sei que aí ela tava pensando em separar, engravidou de novo. Pela segunda vez. Aí eu peguei e conversei com ela. Eu falei assim, que não era para ela pegar os exemplos de ninguém, porque pela parte do pai dela, da família do pai dela, também tem muitos conflitos. E falei que era para ela dar valor, porque o William, que é o nome dele, é uma pessoa muito boa. Conversei, falei para ela que para eles ir no psicólogo, no terapeuta, né? Aí hoje já mudou tudo. Hoje ela casou mesmo, de verdade, com ele. Hoje ela como é que fala? Hoje ela é uma esposa mesmo, de verdade. E aí tem 2 filhos. É dele e o outro, mas ele trata a outra bem. E hoje eles vivem bem, assim. Deve ter lá seus, né? Mas porque eu conversei com ela, eu sempre aconselhei ela, apesar da minha vida, né, entendeu? Mas eu sempre falei para ela Porque se dar a oportunidade, né, assim, entendeu? Não olhar para mim, eu sempre falo, vai viver, não olha para mim. Falo, vai viver sua vida, é a sua vida, se cuida, né? Eu tento não, sabe, assim, atrapalhar, nada disso. E ela vive bem. você ouviu o que você falou? Vai viver. Você falou para sua filha. Só que você não vive porque você fica reclamando que a sua mãe não te deu colo, não te deu amor. Só que você fala para sua filha, vai viver, vai, segue a tua vida. E você fica reclamando, eu vou falar com amor. Então, a vida, ela segue em frente. Quando você reclama que a mãe não olhou, que a mãe não cuidou, você tá olhando para trás e é a sua vida
que para de seguir em frente. E olha que coisa, você quer quebrar esse ciclo, porque você fala para sua filha, segue em frente. Só que você tá bem nesse espaço. Você olha para trás e a sua filha olha para frente. Você então se sente vazia, sozinha. Não é? É. Só que é nesse espaço de vazio que você pode criar tudo. Imagina assim, você entra numa casa que ela já tá cheia, já tá decorada. Você não consegue mudar. Porque todas as coisas que você quer levar, que são seus, que você quer levar lá dentro, não cabe, porque já tá cheio. Agora, numa casa que tá vazia, você faz o que você quiser lá dentro. Então, não dá, é assim, ok, a sua mãe não te deu amor, mas ela também não pôde receber, porque imagina, a mãe dela não sabia se ia sobreviver com o marido agressivo, violento. A mãe dela, a única coisa que devia pensar é como eu posso continuar vivendo nessa situação. Então, a mãe dela, da sua mãe, não conseguiu dar amor. Às vezes deu do jeito que podia. E a sua mãe também, imagina o amor que ela te deu, porque por 9 meses ela carregou você no ventre dela. Pelo menos ali, nos 9 meses, você recebeu todo o amor, toda a alimentação, toda a proteção que você precisou. Depois ela não pôde te dar mais porque ela não tinha. E às vezes, que nem você falou, ela tentou se relacionar com 4 homens. Não é? Porque são 4 filhos, um de cada pai. E ela não conseguiu ficar. Então ela ficava buscando também, às vezes, porque a gente fala que o pai é o primeiro homem na vida de uma mulher. Imagina que a mãe, o tempo todo dela, queria que esse homem fosse embora. Então, a sua mãe, possivelmente, ela sentia que ela não tinha o pai. Não tinha proteção, não tinha... Então, quando ela se relacionava, ela não buscava um homem, ela buscava um pai que pudesse protegê-la, que pudesse cuidar dela. E muitas vezes, quando a gente tem uma ferida, essa ferida vai cutucar, essas pessoas vão cutucar onde dói. Por quê? Para limpar. Só que o que a gente vai falar? Por que você fez isso comigo? Já tava doendo. Por que você veio e mexeu de novo? Então, ok, doeu. Eu vou olhar para isso e vou me curar. Porque a culpa não é do outro. Eu preciso me tratar. E assim, enquanto a gente tiver feridas, nós vamos atrair pessoas que vão lembrar que precisa ser tratado. Por quê? Imagina que você tá na floresta, numa selva, e você se corta. Então, quando tem um corte, a pele abre e entra sujeira nesse corte. Como às vezes a gente não percebe, a gente vai limpar por fora e o corpo vai fechar. Só que a sujeira entrou na corrente sanguínea e pode causar uma infecção generalizada e levar à morte. Imagina que a gente, de traumas, então entra sujeira. Só que como eu não quero mexer, eu não quero cutucar, alguém vem e cutuca. Não para doer, mas para lembrar que tem coisas que eu preciso limpar. Então, não existe culpado e nem culpa. Não existe vítima e nem, como que fala? Predador. Nós vamos atrair pessoas que a gente precisa para nos tratar. Então, é olhar, ok, eu não quero mais viver nesse lugar de vítima. Lugar de vítima é aquele lugar que reclama que não teve amor,
É aquele lugar que reclama que nenhum homem para, é aquele lugar que reclama que nunca tem dinheiro. Uma coisa é constatação, o fato é, eu não recebi, tá bom. Mas o que eu faço com isso que eu não recebi? Aí é uma escolha minha, tá? Eu vou me dar o amor que ninguém me deu. Eu vou fazer o dinheiro que ninguém me deu. E a gente só casa, só faz dinheiro e se ama quando a gente sai do lugar de criança. Porque criança, ela fica pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá. Porque ela não tem autonomia para ir pegar. Imagina hoje, se você não sabe receber esse amor. Alguém chega muito meloso para você, o marido dos sonhos, mas quer fazer tudo. Você acha que você vai ficar com ele? Não, eu vejo o exemplo, né, nem de... eu vou mais assim, sem ser... Eu vou com minha família e com as amizades. Eu quero cuidar deles, mas quando eles vêm querer cuidar de mim, eu não dou conta, eu rejeito. Tá vendo? Porque você não aprendeu a receber. Então, assim, imagina, hoje, se a sua mãe quisesse pegar você no colo e te dar de mamar, você tá louca? Sai pra lá, não quero saber. Já aconteceu dela querer vir e eu não dei conta. É isso, eu não dei conta. Eu que não dei conta. E é por isso que também eu tô me esforçando para melhorar em tudo, em todos os aspectos. Porque atrapalha em tudo. Então, você já entendeu que depende agora de você. Isso. Eu vou passar um exercício para você fazer para melhorar essa relação com a sua mãe. Não precisa fazer nada de assim, mas eu não quero conversar com ela. Não é com você. Esse exercício você vai fazer, se você tem um bom contato com a sua mãe, você vai fazer, eu vou mandar um texto e você vai fazer. Se você não tem um contato bom com a sua mãe, você vai levar em outro lugar. É o que você vai fazer com seu pai. Mas eu não conheço. Mas você vai fazer e eu vou te ajudar depois. Melhorando essa relação com seus pais. O que você quer a partir de agora? Eu quero me relacionar com as pessoas, todas elas. Minha filha, minha família, a sociedade, em geral. Como é que se fala? Eu quero receber, eu quero correr o risco de receber o amor independente de qualquer coisa. Porque eu sempre tô, como é que fala? Não sei, tô sempre, sei lá, rejeitando, me protegendo, e eu fico, como se eu estivesse repelindo as pessoas, assim. E as pessoas notam isso. Assim, Você tem medo de receber amor e de ser machucada de novo. Isso. Então, a gente se fecha porque sozinho eu já sei como que é. Agora, eu não consigo lidar com ser amada e ser abandonada de novo. Isso, eu quero saber lidar com isso. Então, o que você pode fazer? Lembra que eu falei? Primeiro você tem que se dar, para depois você aprender a receber de outras pessoas. Com toda a conversa que a gente tá tendo, o que você pode se dar hoje, fazer para você, que poderia começar a te ensinar a receber amor? Eu não sei. Eu vou passar. Como você gostaria? Se eu tivesse uma varinha mágica, como que você acha que poderia ser o amor para você? O amor ideal para você? Não tenho a mínima ideia. Tem muitas mulheres na sua ancestralidade que não sabem o que é amar, né?
Mas a gente vai começar a quebrar hoje isso. E você diz que você já sofreu com a ansiedade, crises de ansiedade e depressão, não é? Se eu falar que todos eles são de uma mesma escala, a gente começa tentando controlar. Então, se você tenta se proteger, você vive em estado de alerta. Você precisa se proteger de tudo ao seu redor para você não sofrer mais. E às vezes nem tá acontecendo nada, mas você vive em estado de alerta. Não dorme direito, pode ter dor, pode ter intestino mais preso. Eu fico sem comer. Aí, da ansiedade, a gente piora, porque como não passa, o corpo, ele começa a liberar mais hormônios, porque assim, eu tô na guerra, não tô aguentando. Libera mais hormônio. Pra quê? Pra aguentar essa guerra. Então, às vezes, a gente vai ter resistência à insulina, a gente vai começar a ganhar peso, o sono vai piorar, a imunidade vai abaixar e pode vir alergias. Eu tenho muitas. Aí, eu não corrigi isso, eu continuo. Aí, o que o corpo faz para tentar melhorar? Porque assim, ele já fez de tudo para a guerra acabar, não acabou. Aí ele deprime. Por quê? Porque ele já liberou todos os hormônios, só que o sono não é reparador. E eu não tô dizendo assim, mas eu já fiz de tudo para dormir. Mas se existe uma guerra, aqui o sono não vem. Eu tomo remédio, eu durmo. Mas se for com remédio, não é um sono reparador. Aí, o sono, ele serve para carregar a nossa bateria. É igual um celular. O celular carregando é o sono do celular. Só que se a gente não dorme bem, se dorme e acorda a noite inteira, ou se assim, eu dormi muitas horas, mas acordei pior do que fui dormir, o sono não é reparador. Então chega uma hora para que o corpo não sofra mais ainda, ele desliga. É como baixar a chave de tensão da casa, para não dar um curto-circuito, ele desliga. E daí a pessoa entra em depressão. O que na medicina eles fazem? A pessoa tá deprimida? Vamos dar um remedinho para voltar. Só que o remédio joga de novo no conflito. Aí o corpo fala, mas eu não resisto. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Então, o que a gente precisa é tratar na raiz. Quais são os pensamentos que não me deixam dormir? Qual situação que eu vivo e tentando resolver, tentando controlar? Qual é a situação que me tira o sono? E daí sim, quando a gente atua nessa raiz, tudo o resto começa a melhorar. Você entende? Entendo. Fez sentido para você? Sim, faz sentido. Perfeito. Você toma algum suplemento de B12, vitamina D? Não. Como que tá o seu ânimo? Assim, depois que eu tive depressão, né? Aí eu não cuidei de mim, sabe? Fui me cada vez pior. Aí eu peguei, fiquei muito ruim, aí deu uma bactéria no meu olho, eu tive que ficar internada no hospital de base. Lá eu vi muita coisa, sabe? Muita, eu passei 16 dias. E ali é como se tivesse sido, sei lá, assim, não sei, parece que foi assim, que eu tinha que acordar, parece que eu tava em coma, e eu tinha que lutar para sair daquilo ali, de mim, que eu tava vendo ali. E assim, primeiro eu fiquei numa sala
onde só tinha mulheres jovens e elas eram super ativas, assim, mas elas não tinham família, não tinha ninguém, assim. Aí depois eu saí daquela sala e fui para outra, onde tinha só senhoras idosas, só eu, assim, e tudo de família, assim. Aí chegava outra, aí aquilo ali parece que foi abrindo minha mente, assim. Aí uma lutava pela outra, aí vinha outra, assim. Aí eu me senti. E elas cuidavam de mim também, assim, sabe? Uma vai comer, vai dormir, vai não sei o quê. Aí eu falei, gente, aí ela não dorme, ela não quer, não sei o quê. Aí eu, aí eu decidi que eu tinha que cuidar mais de mim. Assim, entendeu? É, como é que se diz? Então, eu nem me lembro mais a pergunta que a doutora fez, a primeira, Se para me você, chegar aí. se você tomava vitaminas, como que estavam os remédios? Se você tomava alguma vitamina, como que estavam as suas vitaminas? E, aí eu me sinto bem. Agora, não sei se eu preciso tomar, né? Quando que Entendeu? você volta no CAPS para ver seus exames? Foi pedido algum exame ou não? Não, não. Ela, porque a doutora Ellie passou umas medicação para mim. Só que eu tomo uma medicação, aí a doutora Ellie queria me desmamar da medicação que é tarja preta para passar para outra, né? Só que eu sempre, como é que se fala? Aí depois ela ficou doente, assim, não tava muito bem para ela, né? Entendeu? Hoje eu só vejo, eu só tô no grupo. Hoje eu só tô no grupo e continuo tomando as mesmas medicações. O que que eu tô procurando? Eu tô procurando assim, é, como eu não tenho condição financeira boa, assim, aí eu peguei e pedi uma amiga minha que trabalha junto comigo, que mora numa cidade que é o Goiás, e lá os médicos são melhores, eles dão mais atenção. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar a ir na aí eu vou começar a cuidar de mim, do ginecologista, aí eu vou marcar a prevenção, aí eu vou fazer esse dos hormônios e ver se o que que ela vai falar, né? Nos meus exames, se eu preciso de vitamina, o que é que tá faltando. Aí eu tô correndo atrás dessa parte aí, porque eu decidi que eu quero, eu vou. E você vai conseguir. Eu não tiro nenhum medicamento. Então, o que a gente faz é junto, conforme a pessoa vai melhorando, o médico que prescreveu é que pode tirar. Porque a minha formação não permite incluir ou diminuir nenhum medicamento. O que eu posso é suplementos, daí é floral de Bach, é avaliar a vitamina, aí sim. Agora, outros medicamentos, não. Eu vou passar para você uma prescrição de vitamina D. E assim, é uma prescrição para 8 semanas. De 50 mil cada cápsula. Você vai manipular, não sai caro. Essa suplementação você vai tomar uma vez por semana e ele vai te dar mais disposição, mais ânimo para que você tenha, se tiver numa zona de depressão fisiológica, que é aquela depressão que eu falei do corpo, que não tem reação. Então, vai melhorar muito. Eu vou passar no seu WhatsApp, para isso você pode começar a manipular. E vou passar o exercício para os seus pais, então, para você quebrar esse padrão do que veio antes. Vou passar também um exercício para você fazer para os seus ex. Seja o pai da sua filha, mas os seus ex-namorados também. Tem alguma coisa que você acha? Você entendeu tudo que a gente conversou hoje? Sim, eu entendi tudo. Você entendeu que os sintomas, eles são só aquela... Imagina que assim, é o matinho que sai da grama.
mas não adianta cortar em cima se não tira a raiz. Então, assim, a crise de ansiedade, a depressão, as alergias, as alucinações, elas podem estar relacionadas com o sono não reparador. Quem não dorme muito tempo pode começar a alucinar. Fora que alguns medicamentos também podem causar isso. Eu não vou falar do diagnóstico de esquizofrenia, porque isso pode estar... como a gente não tem um contato próximo, isso pode acabar te deixando pior agora. Então, eu vou falar do que eu vi, do que precisa ser feito. Esse exercício para os seus pais, o exercício para o seu ex, vou corrigir a vitamina D, isso vai começar a ajudar o sono, mas também pode melhorar a disposição. Melhorando a disposição, você vai sair da depressão e pode controlar a questão da ansiedade. A ansiedade eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei por onde começar, então eu tenho que fazer tudo. Não. O que a gente precisa é dar um passo de cada vez. Então, você coloca no seu GPS lá um destino. Eu quero chegar em tal lugar. Então, ok, não importa o caminho, pode ser que você pegue um caminho agora, mas daqui a pouco você... eu quero mudar. Muda, mas o destino você não pode mudar. Sim. Vou passar também um exercício para você fazer do amor próprio, porque você precisa se dar, saber como é o amor, para poder se permitir receber dos outros. Essa parte aí é bem... E assim, vai dar certo, já deu essa positivo. com certeza. E de tudo que a gente conversou hoje, do jeito que você iniciou para agora, o que você refletiu, que fez sentido para você? O que fez sentido, que mais marcou em mim, foi o da minha avó. Que você nunca tinha pensado. Não, nossa, nunca mesmo. Foi lá, como se eu tivesse ido lá. Fui lá, parece que eu não cheguei a conhecer nem ela, nem meu avô. Não conheço, assim, minha família, sabe? Tio, assim, só que não tive a oportunidade. Mas parece que eu fui lá em pensamento. Sim, com certeza, sabe? Você foi. E daí... Foi bem forte. E daí você dizer, olha, vó, você escolheu que os homens, que você preferia que o homem da sua vida fosse embora, mas ele ficou. Agora eu escolho que o homem da minha vida fique. Você entende que é um caminho oposto ao dela? Porque agora você pode escolher. De 0 a 10, como foi sendo 0 muito ruim e 10 muito bom essa sessão? Muito boa, 10. E o que você percebeu que já mudou aí em você? O que já mudou em mim, que eu não tenho que ficar levando coisa do passado, achando que vai ser a minha vida, que eu tenho que melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, né? Assim, eu que tenho que me esforçar. Não é culpa, ela não tem nada a ver com, assim, com o que aconteceu, né? Aconteceu, então... Não é... Eu que fazer por mim, para melhorar para mim, né? Entendeu? Assim, e eu tenho que cada vez mais melhorar para mim. E por exemplo, tirar a raiz do problema, né? Assim, olhar a solução. Tá. O problema é esse. Eu já sei que é esse. Tá, mas como que eu posso resolver? Isso, porque saber lidar. Não adianta ficar falando, mas aconteceu isso, aconteceu... Tá, ok. Para onde a gente tá olhando? É pra solução ou é pro problema? Porque se eu olhar pro problema, eu vou ver mais do problema.
Agora, se eu olhar para a solução, eu vou começar a encontrar evidências de que a solução existe. Então, às vezes ela tá aqui, ó, na frente, mas a gente tá olhando para baixo. Então, é levantar o rosto e falar: nossa, você estava aqui. Isso. Ok. E assim, quando você começa a sentir isso, já está agindo aí dentro. Claro que assim, pode não ser uma mudança 100% para amanhã, mas já é algo diferente. E que quando você menos esperar, do nada, pode mudar tudo. Mas já mudou, porque a menina, porque eu trabalho à noite, trabalho no Subway, eu sou atendente. E aí eu sou da madrugada, eu trabalho 12 por 36. Aí eu convivo mais com a pessoa, que é eu e outra pessoa, então eu convivo mais com ela do que, às vezes, em casa, assim, né? Aí eu trabalhava com uma, aí quando eu tava já dando certo tudo, ela saiu. Aí eu senti, sabe, assim, muito, só que aí eu fico assim, né? Aí eu nem quero, nem, aí ela até sabe, como é que você tá, não sei o que, a outra que saiu. Aí eu nem sei, eu nem respondo ela nem nada, que eu fiquei já assim, né? Aí veio outra, aí ela já não queria ficar muito. Aí teve um acidente com o esposo dela, aí eu não sabia o que era, aí eu fiquei preocupada. Aí, mas eu já comecei a sentir, entendeu? Falando, não, quando eu já começo conviver com a pessoa, aí ela sai, aí aquilo ali mexeu com o meu psicológico, aí eu chorei, não consegui dormir na madrugada, assim, direito, fiquei pensando, aí isso que aconteceu foi no outro turno, aí de ontem para hoje eu trabalhei com ela, aí ela foi e conversou comigo, assim, falando que ficava muito difícil para ela, que ela morava, que são 3 horas longe da casa dela, que a família dela é prioridade. Aí eu só ouvindo ela, né, assim, aí eu falei comigo mesma, falei, eu acho que eu tô, se não sei, sendo egoísta, sei lá, né, assim. Aí depois ela pegou e ficou quieta assim, porque o esposo dela, eles moram numa chácara, aí ele caiu do cavalo, querendo coisar o cavalo, amansar o cavalo, e sofreu fraturas, né, e atrapalhou todo o que ela estava planejando, mudou tudo. Aí ela tentou conversar com a gerente lá para ver se eles faziam um acordo com ela, só que a gerente não fez acordo nem nada, falou que se ela quisesse que ela saísse. Aí ela falou que aí eu não sei o que ela vai decidir, né? Entendeu? Mas eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu não posso ficar do jeito que eu era, assim, como é que fala? Deixar isso me derrubar, que vai vir outra pessoa, que ciclo começa, ciclo termina, e a gente está em movimento. Eu coloquei isso na minha mente. Aí eu, sabe assim, mas não é fácil para mim. Não é. É muito. É como se eu tivesse. Como é que fala? É como se eu estivesse lutando contra mim mesmo. Assim, falando para mim mesmo. Não forçando. Você não pode. No começo, pode parecer uma mentira de que eu tenho que aceitar e. No começo é difícil, só que de tanto você repetir isso, você cria essa verdade de que assim, eu não posso controlar tudo, é uma escolha dela. Então, se eu gosto dela, eu tenho que gostar que ela fique bem, que eu devo querer que ela fique bem. Então, quanto mais você treinar essa habilidade, da mesma forma que você libera os outros, o seu amor também pode ficar liberado para chegar até você. Porque então se você... normal, né? Imagina que você fica segurando alguma coisa. Só que se você fica segurando, você também não recebe.
Então, quando você abre mão de alguma coisa, você fica aberta para receber outro. E numa dessa pode ser o seu grande amor. É. Ok. Aí eu não sei se a doutora mexe com isso, mas eu queria saber muito se eu tenho TDAH. Pelo que a doutora, não sei se vai ser nessas reuniões, porque a doutora Ellen falou que através da gente conversando na turma, ela ia diagnosticar, porque eu esqueço tudo, assim, acontece várias coisas, já aconteceu, né? Entendeu? Eu não trabalho com diagnóstico. Eu não tenho formação para diagnosticar. Eu trabalho com sintomas. Então, assim, imagina que você recebe um diagnóstico de fibromialgia ou, sei lá, vou só falar, de TDAH. Tá. Hoje você pode ter esse diagnóstico e todas as suas células têm esse diagnóstico. Só que quando a gente trata o sintoma, que é a dificuldade de concentração, é a irritabilidade, é a ansiedade, a dificuldade de memorizar. Então, tudo isso são sintomas. Quando eu mudo o que faz eu viver isso, muitas vezes eu reprogramo as células. Então, aquilo que era um diagnóstico de, vamos pensar, de 10 anos atrás, se eu começar a mudar, aquele diagnóstico não faz mais sentido para a versão que eu vou me tornando. Então, eu sempre falo, eu atendo pacientes que têm câncer. E eu sempre falo, você não é a pessoa ansiosa, não é a pessoa que tem, porque o ter é seu. Você está. Aí você consegue entender? Você não é o diagnóstico, você é a pessoa que sofre. E hoje você sofre, amanhã você pode não sofrer mais. Então, como é que se fala? Ai, que bom que eu falo, são várias coisas que ainda tem esperança. Com certeza, onde tem vida tem esperança de mudança, e a mudança começa em você. Eu quero te agradecer pela confiança. Eu vou passar os exercícios para você e a gente vai conversando. Esse projeto é só essa. Depois eu posso ver de fazer um grupo, mas nesse projeto é essa sessão. E eu tenho certeza, com tudo que a gente conversou, muita coisa já mudou aí e vai mudar fora também. Eu vou te passar os exercícios, então se você tiver dúvidas, daí você vai me passar no meu WhatsApp. Certo. Tudo bem? Vou passar a vitamina D para você manipular e vou passar um floral de Bach para você tomar também. Você já usou o floral de Bach? Não, é a primeira vez que eu ouço falar. Floral de Bach, ele foi criado por um médico inglês que na medicina que ele atuava, ele foi desenganado. Ele ficou doente e os colegas dele falaram, olha, não tem o que fazer. Volta para sua família porque vai ser melhor para vocês. E ele foi para uma fazenda e ele começou a cultivar flores. E daí ele tomava o orvalho que ficava das pétalas. E daí ele começou a ver que alguns dias ele se sentia diferente. Aí ele falou, mas por que será? Então ele começou a pesquisar. E em 2 anos ele ficou curado. E daí sim ele começou a catalogar essas flores. Então ele criou 38 essências. Porque ele descobriu que cada flor, para crescer numa região, ela precisa se defender. Ela precisa criar forças. Então quando a gente toma essas flores,
A doença é um desequilíbrio, a gente está numa sombra, a gente está fora da saúde. Então, quando a gente toma a luz daquelas plantas, a flor daquela planta floresce em nós. Então, eu vou prescrever uma receita e daí você manipula, você vai tomar. Não tem química, então não tem contraindicação para os remédios que você já toma. Mas ele vai tratar as emoções. E daí você vai começar a ver o mundo de forma diferente. Certo. Tudo bem? Eu quero te agradecer. Então, assim, eu vou organizar aqui e vou passar para você. E aí a gente vai conversando. Tá bom? Eu quero te agradecer imensamente, te desejar uma ótima semana. Eu também. Uma ótima semana. E eu agradeço também, assim, por você estar nos dando a oportunidade. Porque, como é que se diz para falar? Já tem muitos anos, né, assim, que a gente quer melhorar e dar um passo, mas não sabe como, porque a gente não tem que nem essa conversa, né? E a doutora Ellie colocou lá, eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade. Você foi a primeira. E assim, quando eu abri a inscrição, você foi a primeira. Eu tive que fechar semana passada, porque assim, veio um monte de gente. Aí eu falei, espera, eu vou ter que organizar. E assim, então eu quero agradecer a confiança. E eu quero dizer que assim, eu tenho certeza que você vai melhorar, porque você decidiu melhorar. E às vezes, quando a gente decide, a gente só precisa de alguém que mostre o primeiro passo, para que as outras coisas aconteçam. Então eu quero dizer que assim, que eu fui esse primeiro passo para que outras tantas coisas boas cheguem até você. Certo. E quem sabe, Já. mais para frente a gente continua com outros processos, daí de repente você começa a melhorar e falar, eu quero continuar com a doutora Patrícia. Sim, com certeza. Então, mesmo que você não continue, eu quero te agradecer imensamente e que você pode contar comigo no WhatsApp. Tá. Não, eu acredito assim que eu quero continuar assim, entendeu? Mesmo que ela falou que parece que a doutora cobra um valor social, não sei. Eu não criei esse projeto de valor social. É só, por enquanto, o projeto que está em alta é este. Depois eu posso pensar em alguma outra coisa. Isso. Porque ela ia fazer isso, né? Ela ia fazer com cada um. Mas eu não sei o que aconteceu, né? Aí tem o grupo lá, tem que ela coloca aí, mas é de vez em quando. E eu não posso, eu não posso esperar, porque eu já esperei muito. Então agora eu vou te dar tarefas para que você possa, não precisa fazer tudo de uma vez, faça no seu ritmo, porque se você quiser fazer tudo de uma vez, você vai abandonar por achar que não vai dar conta. Então eu vou te dar alguns e você vai fazendo no seu tempo. Porque cada coisa vai te ajudar, um passinho a mais. Tá bom? Então, muito obrigada e te desejo uma ótima semana. Obrigada também. Tchau. Amei você também.